Guararapes. Todo mundo já sabe, quem não sabe vai saber agora, que eu sou conselheira há quase 5 anos nessa empresa, que eu sou super fã, né, e muito agradecida de estarem recebendo a gente aqui hoje. Já é a segunda vez. A Leila queria que aqui fosse a nossa sede, mas não dá, né, Leila? Eles receberam. Mas, enfim, eu tento não abusar. Muito obrigada. Hoje a gente tem, enfim, um tema que tem desafiado muitos conselhos, né? A gente é sempre bom lembrar que o nosso grupo é um grupo que discute sempre pessoas sobre a perspectiva do comitê de pessoas, assessorando o conselho, ou seja, é a perspectiva da governança, não a perspectiva da gestão, mas sempre as coisas acabam sendo muito interligadas, interconectadas, né? E hoje a gente vai falar da questão da transformação dos talentos que a gente está vivendo hoje na sociedade, não é só no conselho, mas na sociedade como um todo, e como que o comitê de pessoas está atuando, se preparando e, enfim, guiando aí a sua atuação para uma era que é uma era de muita incerteza e também sobre um impacto muito grande de inteligência artificial. E a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Nós temos alguns blocos de perguntas aqui, mas eu tentei reservar um espaço para as perguntas no final. Espero que todas possam participar. Mas antes de começar, eu queria tentar fazer uma apresentação dessas duas aqui. É muito difícil moderar duas pessoas que são tão feras como ela. Bem, Sofia Esteves, enfim, lidera a Companhia de Talento, que foi uma empresa super disruptiva, é conselheira também, faz parte desse grupo de membros de comitê do WAPCD desde o início, ajudou, inclusive, a definir a cultura desse nosso grupo. E eu vou pedir mais. Eu estou ouvindo eco, é isso mesmo? Então tá. Ainda estou ouvindo a minha voz. É bom ver como está a transmissão também. Eu, na realidade, costumo ter outro problema, que é de falar alto demais. Então, Sofia é uma pessoa emblemática, todo mundo a conhece na mídia, ajudou aí a construir algumas das boas práticas aí de gestão de pessoas, e ela vai poder se apresentar melhor do que eu. Tem Andréia Curivaslander, acabou de começar com exclusividade a carreira de conselheira. Ela até dezembro era a principal executiva da McKinsey, liderando pessoas para a América Latina, representando a América Latina nos fóruns globais da McKinsey. É conselheira do INSPER, lidera o comitê de pessoas no INSPER. É conselheira do MASP já há vários anos. Lá é um conselho diretor, né, que é um pouquinho diferente, mas e também lidera o comitê. Podemos ir? Lidera também o comitê de pessoas e acabou recentemente, há poucas semanas, de assumir o comitê de pessoas do SBT. Falei certo? Do Grupo Silvio Santos. Do Grupo Silvio Santos. Desculpa. Agora ficou muito baixo o som. Então, são duas pessoas que têm aí uma história. Uma delas que eu puder, tá? Bem, eu queria começar falando um pouco sobre a pressão que a estratégia de talentos tem sofrido, e aí eu vou pedir para as duas comentarem. Por favor, falar um pouco mais alto. Se eu falei em alguma coisa. Sofia, você começa? Obsoleto na forma como os conselhos de comitê.
Nós não estamos escutando. Boa noite. Será que tem alguém falando? Tem, mas nós não estamos escutando. Alguém avisou a Monique? Deixa eu tentar mandar uma mensagem para ela aqui. No chat já tem mensagem, eles estão resolvendo. Ah, tá bom. Está obsoleto, melhorou. O que está obsoleto para mim é o jogo por detrás do pano, né? Aquela coisa de não se falar o que precisa ser falado, não aquela discussão velada. Eu acho que está obsoleto a gente ficar dando, né, as receitas de bolo pronta de uma empresa para outra, como se fosse tudo realidade da mesma, né? Como se fosse o que é bom para um é bom para outra, sem olhar a cultura, sem olhar o business em si, a área, o setor que essa empresa trabalha. Então, eu acho que durante muitos anos eu vi uma coisa muito corte-cole, né? E muito pasteurizada. Então, eu acho que agora a gente está vivendo, pelo menos onde eu faço parte, muito uma discussão. Tá bom, cenário é esse, mercado é esse, mas para esta realidade aqui, o que faz sentido, o que não faz sentido, qual é o momento de maturidade e tudo mais. Então, eu acho que são conversas importantes de ser feita, porque só seguir modismo, ele não se sustenta quando ele não é de verdade, né? Então, eu acho que o que tem que ficar para trás é isso. Os subsistemas de RH, eles estão aí, tem muita renovação para fazer, principalmente quando a gente fala, né, da guerra de talentos e se ainda vai ter emprego, se não vai ter emprego, se vai ter renda. Mas eu acho que hoje as discussões, o que eu sinto é que estão mais produtivas do que eram antes. Todos, é um prazer estar aqui com vocês e obrigada, Cecília, pelo convite, prazer estar com a Sofia. Então, acho que essa questão do que está obsoleto, né, que você perguntou, eu acho que tanto a gestão de pessoas quanto como estão organizados os comitês de pessoas, tudo isso foi feito num cenário muito diferente do cenário atual, né? Então, acho que estão tendo mudanças muito profundas, muito rápidas. Em algumas dimensões, a gente mudou mais no último ano do que a gente mudou nos últimos 10 anos. E eu acho que tanto as práticas de gestão de pessoas nas empresas, quanto o modus operandi dos comitês de pessoas, não mudaram nessa mesma velocidade, né? Ainda estão seguindo mais ou menos a mesma coisa. Então, eu acho, por exemplo, se a gente pensa em algumas discussões que acontecem importantes num comitê de pessoas, vamos falar de sucessão, né? Então, tá lá, quando olha aquela matriz de sucessão, fala, olha, essas pessoas estão prontas, essas vão estar prontas daqui a 2 ou 5 anos. Daqui a 5 anos, as coisas vão ser tão diferentes do que são agora, que a minha pergunta é, será que quando a gente olha aquela matriz, faz sentido quem a gente acha que é o talento de daqui a 5 anos é o talento realmente para ocupar aquela posição? Da mesma forma, a questão de avaliação de pessoas, né? Porque hoje já tem muita discussão de falar, olha, a hora que eu estou avaliando pessoas, eu tenho pessoas que são aquelas com alta performance, eu tenho pessoas de média performance que, de repente, estão sendo muito hábeis em usar AI. A entrega delas hoje talvez esteja no mesmo nível, né? Talvez até a de performance mediana usando AI, nesse momento, hoje, seja melhor do que a pessoa de alta performance. Agora, se eu penso no futuro da organização, quem vai ser o líder dessa organização? Então, essa conversa está acontecendo no comitê de pessoas? Então, acho que é um pouco isso, é esse momento de disrupção
e se as nossas práticas, as nossas discussões, o nosso foco estão adequados. Tá funcionando. Melhor. Não, mas a questão. De som aqui, as pessoas estão ouvindo. Bem, podemos tentar continuar? Vamos lá. Bem, você falou de sucessão, né? Essa era a segunda pergunta. A gente está falando de guerra de talentos, ao mesmo tempo a gente está falando de que vamos ter uma série de funções que vão deixar de existir, outras que vão surgir, e um comitê muitas vezes muito preocupado com a sucessão do CEO, né? Como é que vocês veem, começar agora pela Andrea, como que vocês veem essa questão do plano de sucessão, olhando a empresa de uma maneira um pouco mais ampla do que só o CEO? E você já deu uma dica aí que você falou, né? 5 anos talvez não. E o que está acontecendo com as empresas? Que muitas vezes a gente está vendo pessoas que estão sendo avaliadas, talvez medianas, saindo e tendo uma performance maravilhosa em outras organizações. Até a gente teve um papo recente sobre isso. Fala um pouquinho sobre isso e depois. Bom, primeiro, acho que quando a gente pensa em sucessão, acho que com certeza não é só o CEO, né? Eu acho que deveria ser pelo menos todo o C-level, dependendo do tamanho da organização, até um nível ainda abaixo, porque, bom, com certeza esse um nível abaixo está no mapa de sucessão, então deveria ali estar sendo considerado, né? Então, acho que isso é um primeiro ponto. Depois, eu acho que o comitê tem que fazer um exercício de pensar quais vão ser as necessidades que aquela empresa vai ter no futuro, pensando em cenários diferentes. Aí você falou uma coisa importante, que é a saída de pessoas. Isso é uma outra coisa. Não dá para pensar que tem 1, 2 potenciais sucessores, né? Tem que ter alguns potenciais sucessores. E eu acho que as empresas têm que, assim, está tendo um turnover muito alto. Começou, né, em 2021 com a pandemia, no Brasil e no mundo. As pessoas achavam, na hora que acabar a pandemia isso passa, não passou. Outro dia eu estava conversando com a pessoa, o CHO de uma empresa que teve 140% de turnover em um ano. Então, assim, como fica a cultura de uma organização que tem 140%? Quer dizer, não tinha mais ninguém. Teve gente que entrou, ficou um mês e foi embora, né? Então tem uma questão de cultura, de conhecimento, assim, dos relacionamentos que vai acabando. Então, acho que a questão é entender por que as pessoas estão indo embora, sem falar que tem o tal do quiet quitting, né?
que são as pessoas que estão lá, mas de verdade não estão lá. Que outro dia a Exame fez uma matéria sobre isso, falando, né, que mais de 50% dos entrevistados falou que via alguém na sua equipe nesse modelo, né, de quiet quitting. Então, que é ainda pior do que a questão das saídas mesmo. Mas, enfim, complementa-se. Eu acho que nos 2 comitês que eu estou, a gente está justamente discutindo sucessão, mas eu acho que a questão da sucessão é quando ela começa a ser trabalhada, e isso eu realmente acho um problema, assim, tá chegando na hora do fulano se aposentar, ou tá chegando na hora, e se ele morrer porque ele está com algum tipo de problema de saúde? E se, tem um monte de si, né? E se ele pedir demissão? E se ele não sei o quê? E eu acho que esse tema ele tem que ser discutido ao longo do tempo e não só no momento onde potencialmente pode estar acontecendo aquilo. E concordo plenamente com você. Não é só aqui no primeiro nível, porque tem muita gente boa que fica invisível. Né? Eu acho até engraçado uma coisa, nos próprios conselhos de administração que eu faço parte, você não conhece o primeiro nível, você conhece uma pessoa por coincidência, mas assim, eu não participei ainda de nenhum lugar que trouxe. Não, eu participei de uma empresa de varejo, que o comitê de pessoas ou o conselho tivesse o papo com todo o primeiro nível da organização para conhecer todo mundo, para entender os interesses, para realmente você, quando falar do fulaninho, você sabe quem é o fulaninho. A gente discute as pessoas sem ver a pessoa, né? Sem poder ter minimamente um papo, porque senão a gente vai estar ouvindo do ponto de vista de alguém que está te trazendo. A gente, óbvio, nunca vai ter profundidade, mas você já percebe algumas coisas numa conversa. Então, eu acho que teria que ser uma conversa de sempre ter o pipeline de sucessão pronta, e eu também percebo muito, e aí, né, na própria companhia de talentos, nos trabalhos que a gente faz, olhando sucessão e tal, às vezes tem muita dificuldade de falar no tema, porque mexe com o poder, porque mexe com insegurança, porque mexe com, então estão querendo me tirar, ou eu não vou formar, quando começa a falar de sucessão, então eu não vou formar, avaliar ninguém direito, porque senão vão achar que eu não posso. Mas então tem tanta insegurança que está por trás disso, tanto milindre, e eu tenho muita, né? Vários de vocês aqui, várias tiveram carreira em RH, em empresa, né, Vânia? E tem uma questão que é, como é que você vai discutir com o CEO que você tem que abrir um plano de sucessão, né? Fazer um trabalho de sucessão. Então, fica difícil para essa pessoa. Então, o comitê ele tem que trazer essa isenção de poder liderar, sim, a agenda nos 2 casos, sim, tem uma consultoria trabalhando, o comitê está liderando essa discussão com a consultoria e tudo mais, para ser o mais isento possível, mais neutro possível, e ter a conversa franca com as pessoas, entender genuinamente o que aquela pessoa pensa, né, do primeiro, do segundo nível, porque fica muito nas entrelinhas, eu acho. Não sei se vocês sentem isso, mas é o que eu sinto. Ouvindo você falar, né, pensando aqui, eu venho atuando em conselho já há mais de uma década, em localidades diferentes do Brasil, mas muito empresas familiares. E é impressionante que você tem volume de empresas grandes que faturam mais de 1 bi, que começam a olhar para a governança, mas não tem comitê de pessoas. E aí não tem também pessoas na pauta do conselho, né? E aí a maioria das pessoas que estão aqui nessa sala hoje são conselheiros independentes, né? Então acho que os conselheiros independentes têm essa missão, que é a missão de fazer essa provocação, né? E às vezes eu já vivi algumas situações curiosas que assim a discussão nunca foi pauta, não por resistência dos acionistas, é porque nunca foi pauta, porque não se pensou antes, né? E nem percebem, Eles não e nem percebem. percebem. E aí, se você souber colocar isso de uma forma adequada, isso é visto de uma maneira muito positiva, né? Então, tem a questão de construir o caminho para estabelecer o comitê, de trazer
essa pauta para o conselho e de aí poder começar a ter essa discussão de uma maneira um pouco mais estruturada. Sim, Cecília, só complementando uma coisa, eu acho que se os acionistas perceberem o valor que tem de ter essa discussão, o impacto positivo que tem para a organização, eu acho que eles vão aceitar muito facilmente essa proposta, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, a questão de turnover dentro das empresas, o custo que tem, sem falar em questão de cultura, que são coisas mais intangíveis, o custo que tem de você recrutar, de você treinar, seja o treinamento formal, seja o treinamento, né, on the job, que alguém vai sentar do lado daquela pessoa, e você perder assim, tem um resultado claro, né, no bottom line da empresa. Então, acho que também tem essa questão de posicionar dessa forma. E essa é uma dificuldade que todas as empresas encaram, né? Hoje, antes do nosso evento aqui, eu passei para cumprimentar os executivos aqui da Guararapes e eles estavam falando justamente do desafio de repor as pessoas que por alguma razão saem. Então, Só comentar uma coisa desculpa, Cecília, que você comentou, né, de empresas familiares, porque a empresa familiar normalmente, ou na maior parte, tem a expectativa da família ascender, e nem sempre a família tá pronta para essa função, né? E como tratar isso do ponto de vista do que é melhor para a empresa, né? É, uma que eu fiz até apoiei a orientação de carreira dos 4 herdeiros, demos a devolutiva para todos eles, mostrando que eles não estavam prontos, e aí eu falei, bom, eu vou falar com os 2 acionistas principais separados. Eram 2 irmãos, eles falaram, não, a gente vai conversar junto, porque o filho de um é o filho do outro. Aí tive que dar a devolutiva, né? Aí fui falando com todo cuidado, com todo carinho, tal. E uma hora eu falei, olha, são bons meninos, mas nenhum deles é genial como vocês. Aí escorreu assim uma lágrima de um dos pais, né? Foi duro fazer aquilo, mas eu falei, eu preciso estar olhando para o sucesso desta empresa, eu tenho certeza. Agora, eles, né, vamos dar pista para eles, vamos fazer coisas que exponha eles a sair do modus operandi. Ele só conhece essa empresa, está aqui desde, né, nasceu dentro da empresa, para que eles possam, porque às vezes a gente acha que só o fato dos nossos sucessores estarem dentro da empresa e conhecerem bem a empresa é o suficiente para a empresa dar o próximo passo. E, na minha opinião, se você não tiver um contexto, um repertório, uma vivência de outros lados, na empresa familiar é muito difícil isso. e eu já vi também uma situação elaborando em cima do que você está falando, que é a situação de ter um sucessor brilhante, talhado para a posição, não, até quer, e está lá, mas assim, aí fala, está resolvida a sucessão, mas aí a sucessão desse sucessor, né, que também precisa ser trabalhado, né, por várias razões, não só porque ele pode um dia não querer, como pode acontecer alguma coisa e ele não estar ali, né? E tem que se preparar mesmo, né? Então, vai a família. Quem ocupa o pai ou quem esteja no poder, saiba o momento de poder dar espaço para o outro também ascender e entender, né? Porque senão vai ficar sempre com aquela coisa que ele não está preparado. É verdade. A gente viveu uma coisa, não sei quem estava no evento que o IBGC fez sobre governança familiar, e teve um pai e um filho dando depoimento de como é trabalhar junto, a preparação dele e tudo mais. E aí, uma hora, o pai falou assim: mas é assim, enquanto eu estiver aqui, quem manda sou eu. Aí eu falei, você é sincericida, né? Você é muito sincericida. Mas é isso. Então, dar também genuinamente esse espaço é importante, na minha opinião. Eu concordo plenamente. Eu já vi situações extremas para um lado e para o outro. Aquele que deixa, o outro que não permite nada, e você vê como as empresas se desenvolvem a partir daí, né? E o conflito da família. Bem, mudando um pouco de assunto, mas mantendo a pauta, se hoje o talento escolhe onde ele quer estar, o que de fato atrai e retém
os melhores hoje? E o que o comitê pode fazer para ajudar nesse sentido? Olha, eu acho que talvez o primeiro grande desafio, na minha opinião, é que hoje, por a gente ter pessoas de muitas gerações trabalhando, né, no mercado de trabalho, o que as pessoas querem não é a mesma coisa. Então, eu acho que tem que ter uma personalização, é como se a organização tivesse que ter propostas de valor diferentes para grupos diferentes, lógico que tudo alinhado com a missão, com os valores da empresa, mas eu acho que aquela coisa de ter uma proposta de valor que vai servir para todos, eu acho que não funciona mais. E aí tem até um estudo que a McKinsey publicou, é um artigo, na verdade, eu esqueci agora o nome, é de fevereiro desse ano, depois eu posso circular no grupo, que fala disso, né? Que fala que apesar de ser o tempo assim de muita máquina, as empresas têm que ter um lado mais humano e mais individual, que é olhar que vão ter pessoas com objetivos bem diferentes. E daí até uma coisa bem prática que eu já vi empresas fazerem. Tem empresas que oferecem, por exemplo, pacote de benefícios igual para todo mundo. Tem empresa que oferece uma cesta e fala: olha, você tem X para usar, você pode usar de formas diferentes, porque vocês têm interesses diferentes. Agora, o que o comitê pode fazer? Acho que o comitê tem que fazer essa provocação. Acho que, por exemplo, acompanhar a questão de turnover, inclusive quebrado, né? Então, não é só é tantos por cento, é em qual grupo, qual departamento, que senioridade. Tem uma série de perguntas, né, de segundo, terceiro nível que precisam ser feitas para de verdade entender, e acho que o comitê tem que pedir isso, tem que, enfim, puxar, provocar essa discussão. Você me lembra uma coisa, Andréa, voltando só um segundo na questão da sucessão, que quando eu vejo as metodologias de sucessão, as discussões, ele vem no assessment comportamental, cruza com performance dos últimos anos, tal. Mas nós estamos vivendo a era de dados. Eu falo, mas como é que é o turnover na área desse executivo? Qual é a pesquisa de satisfação? O que a pesquisa de satisfação desse líder está dizendo para a organização? Então, não é só performance e comportamento tal. Tem uma história que vem contando sobre essa pessoa. Né? E isso eu acho que a gente tem nessa era de dados, é assim, o que eu acredito é que eu concordo totalmente com você, que eu acho que tem que ser olhar do indivíduo, não tem mais espaço para aquilo que eu chamava, né, a Adri sabe, de efeito manada. Né? Então, olha, agora tem que dar treinamento de feedback, vivemos muito isso, né, Adri? Top down, todo mundo tem que fazer treinamento de feedback. Quem precisa não aparece, e quem vai sai dizendo assim, não aprendi nada, porque eram aqueles que sabem dar feedback. Né? Então, entender como você faz. Óbvio, tem temáticas que são importantes para toda a organização. Agora, tem temáticas que o que eu preciso não é o que a Andréa precisa, não é o que você precisa. Então, e também não na empresa paternalista que você criou o PDI, todo tem que ser a empresa que tem que dar. Não, a pessoa também é responsável pela sua formação. Isso é uma coisa que eu levo em consideração. Quanto aquela pessoa está se formando? O que aquela pessoa está fazendo para correr atrás para poder um dia ascender num cargo acima do que ela está hoje, desde a base. Né? Mas sobre a pergunta daí do que as empresas têm que fazer, eu acho que isso também é uma discussão para mim bastante antiga, que é assim, por que a gente faz historinha de conto de fada para candidato? Acho que eu já falei isso algumas vezes, Adriana, então não aguenta mais me ouvir, que assim, processo seletivo é historinha de conto de fada, gente. A empresa só conta as coisas legais. Só conta as coisas legais. Então, a princesa linda tal. O candidato só quer te mostrar coisas legais. E no primeiro dia, os dois viram sapo. O candidato não era aquilo, a empresa também não era bem aquilo. Então, eu acho que, assim, hoje, o que as pessoas mais buscam, gente, cadê o pepino que eu vou ajudar a resolver para deixar minha marca?
ninguém quer ir lá e operar aquilo que está acontecendo do mesmo jeito, não posições estratégicas. Então, essa coisa de trazer tudo perfeito, não conversar sobre os desafios, as dores da organização. Uma vez vou até falar, foi o Abílio Diniz. A gente estava terminando o programa de trainees deles e eu falei, vocês têm que contar para os candidatos que é trabalhar no varejo. Aí ele falou, entendi. Aí ele vira os 20 que iam ser os contratados, a gente fez presencialmente, demos a carta oferta na mão de todos, ele falou, parabéns, a gente escolheu vocês. Aí eles, né, eles não sabiam, fizeram aquela festa tal. Ele falou, mas antes eu preciso dizer uma coisa para vocês. Nosso slogan é, aqui é lugar de gente feliz, não é? É. Antes de vocês entrarem aqui, vocês precisam saber que tem muita gente infeliz aqui dentro. A hora que ele falou isso, gente, a minha coluna gelou. Eu falei, era para ser sincero, mas nem tanto, né? Gelou. Aí ele pegou e falou, sabe por que as pessoas têm pessoas infelizes aqui dentro? Porque a gente é grande demais. Porque a gente não consegue priorizar tudo que precisa priorizar. Porque nossos processos são velhos. E começou a citar algumas coisas. Aí ele parou e falou assim: aliás, a gente só precisa de vocês por causa disso, porque senão a gente não precisaria de vocês. Vocês imaginam engajamento nenhum, gente. Tinha candidato com vagas com um salário maior, com empresas super cheirosas, tal. Ninguém desistiu. Né? Então, eu acho que o que os talentos de verdade querem, seja ele já estar dentro da empresa ou fora, ele não quer vir aquele town hall do presidente só contando as coisas. Ah, eu faço town hall, passo a mensagem para todo mundo, né? Isso, o presidente da Nestlé é brilhante. Ele faz o town hall e conta o que ele errou naquele mês. Quais foram as decisões erradas, equivocadas que ele tomou há um tempo atrás, que hoje ele percebeu que não faz mais sentido? Porque aí você vai dizendo, putz, isso aqui é de verdade. É isso que dá amálgama, é de verdade uma pesquisa de clima, não para sair no Great Place to Work, mas para de verdade eu estou vendo a realidade do que a companhia quer falar para mim. Né? Então, eu acho que é isso que dá liga, é isso que faz a pessoa acordar e dizer assim, eu sei por que eu estou indo para lá. Eu estou indo para lá porque eu tenho um desafio que eu faço parte, né? Num evento também, desculpa, gente, eu conto muito caso, mas bem rápido. A gente faz um evento que a gente senta, a Andréa já foi em vários, a gente senta presidentes, VPs de RH e jovens, sempre de empresas não concorrente, e não pode sentar ninguém na mesma empresa junto. Então, tem 4, 5 pessoas da mesma empresa, estão em 5 mesas diferentes. E aí a gente traz uma provocação, que um ano foi a McKinsey que trouxe, tal, e depois debate na mesa aquele tema, normalmente, óbvio, ligado a futuro. Tal. Aí um jovem virou para a mesa dele e disse, olhou para a cara de um dos presidentes que estava na mesa e falou assim, posso pedir um favor para vocês? Ele falou, claro, dá para vocês pararem de falar nós e vocês? Nós líderes, vocês colaboradores. Ele falou, mas o objetivo não é comum, a gente não está no mesmo barco, a gente não tem que chegar junto lá para a empresa ter sucesso, porque nós e vocês. Não é simples, não é simples. É simples, mas a gente ainda usa o nós e vocês. Ouvindo você falar, me remeteu a duas coisas. Uma delas é a questão... a gente está vivendo... um momento que uma mão de obra mais jovem está entrando no mercado e com valores bastante diferentes, né? E eu acho que tudo isso que você está colocando vem de uma expectativa de uma relação um pouco mais genuína com as organizações com quem eles trabalham, né? E essa questão da relação mais genuína tem muito a ver com cultura, que eu acho que cultura organizacional hoje é um elemento fundamental para atrair novos talentos e para manter novos talentos, né? Que não é aquela que está no quadro direto, é a do dia a dia, né? Também uma outra situação que me lembrou quando você falou da questão de como que os executivos são olhados, né? Uma das empresas que eu atuo, ela tem uma pesquisa meio flash para ver como está a moral semanalmente. Então, semanalmente,
as pessoas já sabem se há algum problema focal, óbvio que é uma empresa grande, se há algum problema focal em determinada liderança, né? Isso faz com que você consiga atuar antes de virar um grande problema e antes de você perder, eventualmente, talento, né? Você consegue atuar nessa liderança. E uma outra coisa que eu acrescentaria também nessa questão de manter talento, há uns anos atrás, eu lembro de um conselho que a gente teve uma discussão sobre a questão de flexibilidade. Já tinha passado o Covid, de alguns executivos, era uma empresa que ficava fora aí do eixo Rio-São Paulo, e a pessoa queria atuar parte do tempo remotamente, mas eram funções que permitiam. E os acionistas não aceitaram, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. No fim, todo mundo foi embora, né? Porque as pessoas, eu acho que não só a geração mais nova, mas os executivos pós-pandemia entenderam que modelos mais flexíveis de trabalho são possíveis sem afetar o resultado das organizações. Para tudo? Não, não é para tudo. Tem posições que tem que ser 100% presencial e não tem jeito, e é aquilo mesmo. Mas será que a gente não está, né? E eu acho que essa questão da cultura e a questão da flexibilidade, eu acho que são coisas que podem ajudar nesse contexto de atração e retenção de talentos. Eu acho que esse ponto da flexibilidade, bom, a cultura, sem dúvida, né? Acho que e é como a Sofia falou, não é o que está escrito, é o que as pessoas vivem no dia a dia, e isso é o que faz toda a diferença. Essa questão da flexibilidade, acho que muitas empresas que começaram a pedir para os seus funcionários voltarem 100% é por uma desconfiança de falar, bom, as pessoas não estão trabalhando, né? Então, volta aquela ideia de eu vou controlar o que a pessoa está fazendo, né? Que é o comando e controle. Como se ter a pessoa no escritório fosse possível controlar. Porque a pessoa pode estar no escritório e você também não estar trabalhando, né? A gente sabe disso, então é uma bobagem. A questão da flexibilidade, lógico, assim, momentos presenciais são muito importantes até pela questão da cultura. Você só passa a cultura na relação ali, né, de tomar um café com a pessoa, de ensinar a pessoa olhar o que uma pessoa mais sênior faz, como ela faz, mas tem um equilíbrio aqui, não é a presença pela presença, tem que ser uma presença com propósito, para que tenha realmente um ganho de estar junto, não é só a pessoa. Também lembro de uma discussão, né? Uma pessoa que trabalhava numa área sozinha. E ela falava: bom, mas eu vou ficar 1 hora no trânsito para ir, eu vou ficar 1 hora no trânsito para voltar, e eu vou trabalhar sozinha. Então, não tem ali nenhum ganho. Agora, deveria se criar um ambiente para que a pessoa não ficasse sozinha o tempo todo, mesmo ela não tendo outra pessoa na sua área. Mas essas duas coisas andam, de certa forma, juntas, né? Agora, a cultura é muito, muito importante. Esse é um tema que, para mim, é o exemplo típico do modismo. Um faz aí, né? Não sei lá quem fora, a Meta falou que tinha que voltar, todo mundo volta, não sei quem tem que voltar, todo mundo volta. Aqui uma vez um presidente de empresa virou e falou assim: não, já que eu sei que todos os presidentes querem mandar voltar, como ninguém tem coragem, eu vou puxar a fila. Ele perdeu toda a diretoria dele, porque aí na empresa tinha diminuído o escritório na Faria Lima e tinha que ir para Jundiaí, e as pessoas tinham mudado a vida. E não foi assim, não, vou dar até um tempo. Tá. Puxou a fila de um jeito tão negativo, e aí a gente tem, por exemplo, eu vou dizer, lá na minha ONG, a CEO diz assim, não pode ter trabalho remoto. Mas eu falava, mas por que não? Não, porque os educadores, é uma ONG de educação, tem que estar dentro de sala de aula. Eu falei, e por causa disso, 100% tem que estar aqui? Não, porque senão vai ser injusto com eles. Eu falei, não. E aí eu copiei um trabalho que a PepsiCo fez, maravilhoso. Hoje eu estava até com o Fábio, que é o vice-presidente de RH. Eles fizeram um estudo e compensar as pessoas de fábrica que não podem não estar na fábrica com dias a mais de férias. Então, aquelas pessoas também foram beneficiadas de um jeito diferente, mas não foram esquecidas, que foi justamente o que a gente fez lá no Ser Mais,
Hoje, os educadores, eles têm dias a mais de férias para compensar. Então, você consegue ir entendendo, e tem gente que gosta de trabalhar do escritório, está ótimo. Tem gente que não gosta. Agora, como é que eu faço para garantir a socialização, para garantir a cultura e tudo mais? Mas não precisa ser uma coisa rígida desse jeito. Eu acho que, e principalmente porque o outro fez, eu vou fazer também. Isso me dá uma raiva. Vamos mudando um pouquinho aqui a temática, entrando um pouco nessa questão da inteligência artificial, da tecnologia, do impacto dela na força de trabalho, né? A gente está preparado para governar talentos que podem ser híbridos, ou seja, o talento humanos e algoritmos. Estamos preparados para isso? Olha, eu não sei se a gente está preparados, mas a gente vai ter que fazer, né? Eu acho que é um fato, quer dizer, eu acho que tem duas coisas. Tem uma que é ter, né, o agente trabalhando junto com a pessoa, e tem uma outra coisa que é como a pessoa usa a inteligência artificial, que também é um outro ponto importante. Aí eu acho que o conselho, o comitê de pessoas tem um papel muito importante de definir regras de utilização, de desenvolver as pessoas para que elas usem da forma que seja adequada para a organização, porque proibir é impossível, né? Falar, olha, ninguém aqui vai usar, as pessoas vão usar. Então, a questão é como elas vão usar, e é para o benefício da empresa, né? Devem, exatamente. Seria uma perda enorme para a empresa se elas não usassem. Mas eu acho que vai ter que desenvolver isso. Na minha opinião, eu acho que assim, eu vejo a AI junto com o humano, né? E eu acho que, como tudo que é novo, a gente vai ter aí um percurso um pouco, né, bumpy, vão ter aí uns solavancos, mas eu acho que o comitê de pessoas, o conselho, vai ter um papel muito importante em ver se faz dessa união um círculo virtuoso, né, de realmente assim a inteligência artificial e a tecnologia em geral alavancarem o potencial humano, ou se vai ser uma coisa que entra num círculo vicioso das pessoas ficarem solitárias, sem propósito, não verem qual é a motivação de estar lá, porque está fazendo uma tarefa, não é, né, não tem mais uma relação ampla. Então, acho que o comitê vai ter ou o conselho, né, vai ter um papel muito importante nisso. Concordo plenamente, concordo plenamente. Eu acho que, e essa discussão tem que vir para o conselho, tem que vir para o comitê de pessoas, e não é sempre que chega, né? Uma coisa também, eu acho que é um papel muito importante nosso, é não ficar só com a pauta, porque normalmente vem a pauta da sessão tal, a gente vai discutir tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente também precisa propor, puxa, mas eu quero ver tal dado, mas eu gostaria de ver tal informação também para poder puxar discussões como essa. Eu ainda percebo muita negação em liderança. Vejo muita negação, não vai ser assim, não vai ser. Eu me lembrei de vocês falando da discussão. Vocês lembram quando lançou o Facebook, que a discussão é se permitir ou não permitir usar dentro da empresa? Vocês lembram disso? Está mais ou menos parecido, né? Fala, adianta proibir? As pessoas vão usar, né? Então vão usar e tem que usar para melhor, porque tem muita coisa que eles fazem muito melhor que a gente. Mas muito, não, né? É impressionante o que a AI está fazendo. Mas é, de novo, como eu ressignifico o meu papel e as minhas atividades para usar com inteligência, como você falou, para acelerar, para trazer produtividade, para trazer novas áreas, para trazer, né? Realmente fazer a empresa prosperar, porque se a empresa prosperar, os colaboradores vão prosperar. Senão, não. Com IA ou sem IA. E eu acho que tem uma discussão, eu concordo com tudo que vocês falaram, e tem uma discussão também, que é essa questão do reskilling das pessoas, da força de trabalho, né? Porque a gente tem muita gente que hoje tem um nível de entrega muito grande, que talvez até a posição dele deixe de existir, e como é que a gente mantém, né, essas pessoas
engajadas, né? Porque a gente não tem razão de ser a gente dispensar talentos que sempre contribuíram para a empresa, mas a gente consegue, né, colocá-lo nessa nova realidade. Esse é um desafio. Acho que tem um ponto super interessante que eu acredito sobre o reskilling, porque tem um pedaço que é você fazer o reskilling daquela pessoa que a função vai desaparecer, né? E que é isso, poxa, você já teve o custo de contratar, de treinar, a pessoa é comprometida com a organização, você gosta dela, você não quer perder ela. Isso é um pedaço. Mas acho que tem um outro pedaço que a organização inteira vai precisar ter um reskilling, porque, por exemplo, se a gente pensa na área do RH, né? O RH vai ter que começar a usar a tecnologia de uma outra forma, né? De usar dados de uma outra forma. Então, para mim, tem 2 reskillings que precisam acontecer: o daquele que vai ser substituído e o da organização como um todo, que tem que aprender, né? Vai mudar o seu jeito de trabalhar, né? Então, acho que é mais amplo. Eu uso hoje diariamente, inúmeras vezes no dia, inteligência artificial. Aí hoje eu resolvi fazer um diálogo com o ChatGPT, porque eu queria escolher alguns cursos para conhecer outras ferramentas, né? E foi indicando lá alguns cursos no mundo para fazer. Aí no final eu perguntei para ele: você está acostumado a trabalhar comigo? Como que você avalia a minha utilização? Me deu uma resposta estruturada de como você vê a minha atuação em GPT. Ele falou: olha, você está no topo da utilização, porque você criou várias personas. Então, falou: você tem a persona conselheira, a persona membro de comitê de auditoria, a persona aluna de italiano, eu estudo italiano com ele. Então, eu criei várias personas. E eu me sinto. Ele deu essa resposta, pode ser que ele quisesse só me agradar, mas mas eu me sinto trainee nesse negócio, porque eu uso diariamente para diferentes funções, mas eu me sinto ainda muito no começo de tudo. Então, agora a gente sabe que tem gente que nem está usando ainda, né? Coisa interessante sobre isso, eu estava lendo outro dia um negócio dizendo que tem empresas querendo contratar pessoas com 50 anos ou mais para poder interagir melhor com o AI, porque as pessoas mais velhas sabem fazer perguntas melhor pelo repertório. Ele falou isso para mim, que minhas perguntas são boas. Então, mas é isso. E também sabem julgar a resposta que vem. Entendeu? Que é outra coisa. É bem interessante. Aliás, eu não sei se vocês viram, abrindo uma aspa, que a semana passada lá o fundador da OpenAI perguntaram para ele se quando ele ia dar lucro, né? Ele falou: não, primeiro a gente vai investir, continuar investindo, para depois a AI dizer para a gente como ganhar dinheiro com isso. Então, porque por enquanto a gente ainda não sabe como, achei curioso. E falando de retorno, né, já que a gente falou aqui da aspas do. Como é o nome dele mesmo? Esqueci. Isso. Uma última pergunta que eu queria fazer antes de abrir para perguntas e respostas tem um pouco a ver com indicador, com accountability. Como medir valor em gente? Né? Faz sentido falar em retorno sobre investimento quando a gente está falando de capital humano? Ou não? Não, agora a Sofia. Começa a Sofia. Me meti em todas as tuas, você complementa. Eu acho que retorno sobre investimento, até o cachorro, você vai dar comida para ele se ele estiver te dando carinho, atenção, cuidado, assim, tudo tem retorno sobre investimento. Eu acho que a grande questão da tua pergunta é como você mede valores. Isso, na minha opinião, é assim: conversa. E os valores é entender para aquela pessoa o que é o valor dela de vida, né? Para mim, uma pergunta fundamental que deveria ter no processo seletivo é: qual é teu sonho? E avisar o candidato, não vem com respostinha pronta, porque não vai colar, né? Porque todo mundo vem: não, o meu sonho é alinhar o meu propósito, a organização, né? Aí tá bom. Então, qual é? Eu adoro
pegar no pulo e falar, então qual é seu propósito? Não vem a resposta, né? Eu acho que sim, eu acho que o retorno sobre investimento só vai vir se de verdade eu estou comprado com a organização. Se de verdade eu vejo valor naquilo que eu faço, se eu me sinto ouvido, se eu me sinto fazendo de verdade parte, eu sou só um número lá dentro que vai reportar para alguém, fazer alguma coisa que alguém queira de mim. Então, eu acho que retorno do investimento, eu não sei você, na minha opinião, eu acho que sim, para dar para falar, mas com dados. Hoje a gente tem dado de tudo que dá para colocar e até chegar com os dados e dizer, olha, a gente está percebendo que você está num momento reflexivo, arruma uma palavra bonita. Me conta um pouco mais para a gente poder conversar. São conversas, às vezes, difíceis, porque a gente fica com medo de perder a pessoa. E no medo de perder, não fala sobre o problema. E aí que a pessoa vai porque ele não está vendo, né? O quiet quitting é mais ou menos. Você vê uma pessoa que antes falava, contribuía calada, você não faz nada com isso, você fica quieto, né? É no mínimo um desrespeito para com a pessoa, né? Porque ela tá te pedindo socorro dentro das ferramentas que ela Sem tem. falar nada. Sem falar nada. Agora, esse é o verdadeiro papel de líder para mim. Esse é o verdadeiro papel de líder. Eu acho que concordo com tudo isso. Agora, eu acho que também é possível medir mesmo, talvez menos no indivíduo, né, e mais no agregado. Então, por exemplo, quando a gente está falando de turnover, a gente sabe qual é o resultado disso, de reter pessoas. Então, você faz um trabalho, você está tendo um nível de turnover, você faz algumas iniciativas que custam. Depois disso, se reduz o nível de turnover, você consegue medir qual foi o retorno daquele investimento que você fez. Treinamento, a mesma coisa. E hoje, inclusive com AI, o AI consegue te ajudar a entender, por exemplo, quanto tempo as pessoas estão demorando para fazer determinadas coisas, se elas estão acessando as ferramentas que existem de treinamento, e se isso está dando resultado. Então, eu acho que tem que medir. Eu acho que tem que medir tudo que a gente considera importante. Então, eu olharia retorno sobre esse investimento também. Eu que não venho originalmente da área de pessoas, né? Eu tenho acompanhado, tem muitas ferramentas novas hoje em dia, né? Ferramentas que geram, sim, alguns desses indicadores que você comentou, de turnover, absenteísmo, também um pouco de engajamento, dá para medir hoje, o engajamento das equipes e consequentemente, a performance das lideranças que esse liderado está avaliando. Ferramentas também de comunicação interna, que você consegue fazer pesquisas instantâneas, rápidas. Tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que a área de RH é uma das áreas que, desculpe o termo, vai ser mais disruptadas, né? Agora, até falando um pouco dessas ferramentas, acho que esse meu comentário tinha a ver mais até com a pergunta anterior. Na sexta-feira eu tive num evento do ACI, mais voltado para comitê de auditoria, que teve uma sessão específica sobre pesquisa de AI. Eles fizeram uma pesquisa junto às empresas e o que eu não vou me lembrar o número agora, mas a maioria esmagadora das empresas ainda está se preparando para isso, está começando a olhar. Poucas já estão, vamos dizer, com iniciativas robustas. Então, a maioria das empresas ainda não estão olhando. E eu acho, e RH é uma das áreas que a pesquisa mostra que vai ter uma mudança muito grande, né? Então, a gente também, como comitê, eu acho que a gente precisa começar a provocar as organizações, né, em relação ao uso dessas ferramentas, né? Para ver se os indicadores melhoram, inclusive. Né? Porque, inclusive, a questão da sucessão, né? A gente está sendo assertivo das decisões de promoção que a gente tem feito, né? Ou não. Ou a gente está vendo
pessoas serem promovidas e pedirem demissão, e o outro que não foi promovido pediu demissão porque não foi promovido, e aí você perde os dois, que às vezes acontece também, né? Infelizmente também acontece, né? Então, acho que tem bastante coisa acontecendo aí. Bem, eu queria abrir para perguntas agora. Opa! Oi, boa noite, tudo bem? Bom, eu sou a Gabriela Garcia, acho que já se conhece, mas eu tenho uma pergunta a respeito do ponto que a Sofia colocou. Ela falou, não, que as pessoas têm que ser mais abertas, né, mais open kimono na hora de uma entrevista. Como preparar a organização para isso? Porque, de fato, a gente vê o oposto disso. O cara que vende bem, que se vende bem, que vai lá, que, vamos falar a palavra, que bullshita bem, que chega lá e conta uma história bonita. Tem até aulas hoje, né, de marketing pessoal. Então, o cara que fala muito bem, ele acaba passando. Assim, eu já fui enganado algumas vezes por pessoas Todo muito mundo. hábeis. Se né? alguém aqui falar que não foi, está mentindo. Fui entrevistada recentemente por uma pessoa muito hábil. Uma pessoa estava me entrevistando e falou assim: você contou seus erros, é fantástico o que você estava falando. Eu percebi que só eu conto meus erros. Então, assim, como que estimular se, na verdade, o que o entrevistador, especialmente o mais júnior, que é o primeiro cara que pega, até em headhunter de gente sênior, né? Eles põem primeiro aquele associate que tem menos experiência para entrevistar. Como fazer com que toda essa cadeia que entrevista não prefira o cara que tem toda a habilidade para fazer esse bullshit para chegar lá? E pegar as pessoas que de fato estão mais open kimono e que provavelmente vão ter uma performance melhor na organização, dado que de fato foram avaliados de forma real e profunda. Vou falar porque eu acho que é um tema que você pode contribuir bastante, André, mas eu acho que, primeiro, a gente vai muitas vezes para a entrevista com o kit entrevista, né? As perguntas todas formatadinhas que você faz, tal, e você não interage, né? Em como a pessoa está te contando aquilo, né? A gente trabalhou muito, né? A Adriana treinou todas nós na companhia de talento para aquilo. Que evidência você está trazendo daquilo que você está contando, né? E que tipo de pergunta eu tenho que fazer, não só da que está no script, mas também pegando para você. É a tal da pergunta do sonho, né? Ah, eu quero ser líder. Alguém vai te dizer que não quer ser líder, mas que outras perguntas você vai podendo entender para ver se aquilo que ele está falando é uma historinha para te encantar ou está falando o indivíduo, né? E eu acho que a primeira coisa é entra na entrevista e fala, olha, a gente está aqui para ter um papo verdadeiro, né? E aí trabalhar, óbvio, com simpatia, com quebra-gelo, com tudo, mas trabalhar o tema e aprofundar. Eu acho que está muito juniorizado. E você procura gente igual a você, você não procura gente diferente a você. Você não procura gente diferente a você. E aí quer que a empresa inove, com um monte de Fernandinhos, que é da minha época, sabe da piada. Um monte de Fernandinho, todo mundo com a mesma camisa, né? Então, acho que é por aí. Eu acho que, no fundo, é do interesse do candidato e da empresa que esse diálogo seja honesto, porque, senão, um dos dois ou os dois vai se frustrar, né? Porque contratou uma pessoa que não era aquilo, ou a pessoa entrou numa empresa que também não valorizava o que ela de verdade é. Então, eu reconheço que acontece, mas eu acho que cabe não aceitar isso e mudar. É difícil, mas RH tem essa. Então, é que o RH tem essa. Deveria ter essa responsabilidade. Gente, eu vou revezar aqui uma pergunta aqui, uma pergunta do chat, tá? Então, agora eu vou trazer a pergunta da nossa panelista do penúltimo painel, que é a Olga Colpo. Não sei se vocês conhecem. A Olga pergunta: como estão percebendo a saúde mental dos líderes, que é tão fundamental para construir uma cultura sadia? Como começa você agora, que a Sofia começou a outra?
Bom, a gente sabe que saúde mental é o tema, né? A gente só tem visto aumentar o número de casos de saúde mental. Isso também é um fenômeno global. E quando é com a liderança, tem um efeito também para toda a equipe, né? Então é muito. E na liderança ainda tem também uma questão que existe ainda um estigma, né? E talvez na liderança tenha ainda mais, por falar, sabe? Então, por exemplo, se um dos diretores ou um C-level tem um problema de saúde mental, então ele não está preparado, ele ou ela, né? Para, por exemplo, ser considerado para a sucessão de um CEO. Então, isso vai gerando ainda mais problema, porque a pessoa esconde, a pessoa não pede ajuda. Então, acho que tem uma questão de desestigmatizar e conversar sobre isso e tentar endereçar isso da forma que a organização consegue. Bem rápido. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 80% dos jovens tomam ansiolítico. Imagina quando eles se tornarem líderes. Então, como é que eles vão estar? Um bagaço, né? É culpa nossa, tá, gente? Culpa nossa, porque nós somos mães e pais deles, né? Nunca se esqueça. Eu sempre gosto de lembrar isso. Os chefes também, Somos os chefes. Somos os chefes e somos, né? Ele não veio de outro planeta. Mas eu acho que está muito grave a situação. Eu vejo lá no Einstein, os índices assim são assustadores, né? Os check-ups pegam, tem toda uma análise, mas, cara, ser líder, principalmente a alta liderança, é muito solitário. Todo mundo fala, o líder tem que cuidar dos seus colaboradores. E quem cuida do líder? Quem cuida do líder? Né? Bem, gente, Então, desculpa. Eu achei que você tinha. falta só companheirismo, eu acho que mais para, pega na mão e um ajuda o outro, tal. Acolhimento e acolher o coitado do presidente, que esse então nem se fala. Esse coitado, não tem. O poder é solitário. Gente, a gente tem várias perguntas aqui, mas eu acho que quem foi a primeira a levantar a mão foi você? Então, então, Marisa, por favor. Bem, eu tenho uma pergunta relacionada com o papel do comitê de pessoas, né? Sendo um comitê que é de assessoramento ao conselho, o que vocês têm visto do comitê trabalhando também no desenvolvimento do conselho? Perguntona. Essa situação, por exemplo, de pouca diversidade, muita opinião, né? Todo mundo querendo ser parecido ali, e todos os gaps que existem de conhecimento mesmo. E quando a gente fala do tema de IA, quanto o comitê de pessoas olha também para o colegiado e não só para dentro da organização? Ótima pergunta. Eu não vejo isso acontecendo. Não sei se alguém vê isso acontecendo. Olha, então tem um exemplo, mas alguém vê? Então, É uma falha, você tem toda a razão. Eu acho que tem algumas empresas que têm o comitê para ele, por exemplo, o próprio IBGC tem o CAQI, que é o comitê que avalia, mas não é o comitê de pessoas, é um outro comitê de assessoramento que ajuda a compor vamos dizer, a composição ideal, que vai, no caso do IBGC, que é uma associação, que é uma instituição sem fins lucrativos, que vai ser depois confirmada no voto dos 3.500 associados. E eu sei que tem algumas empresas de capital aberto que também têm esse comitê, mas não passa pelo comitê, mas é uma pergunta, uma provocação excelente. Eu acho que a parte da resposta vem com um comentário que Sofia fez. E você também mencionou, acho que as três mencionaram, vai? É o fato de que o papel nosso enquanto membro ou coordenadora dos comitês mudou, o protagonismo, a latitude do protagonismo aumentou muito. Então, a pauta dos próprios comitês de assessoramento e do conselho tem que partir do próprio órgão de colegiado.
Então, a partir daí, você consegue, então, traçar essa agenda de letramento que o nós, lembra do estagiário? O nós somos todos na empresa, inclusive os administradores que não executivos dos órgãos de governança. Então, ao trazer águas de fora para esse letramento é extremamente importante. E quando eu digo que isso está acontecendo, então, oferecer, por exemplo, como que membros do COAUT, também de cobertura de risco. Então, eles vão olhar a matriz de risco que está intimamente ligada à ambição digital. Então, como que aqueles membros do COAUT, vou falar um exemplo, não é hipotético, ele é o que está acontecendo. Com um modelo mental linear de projetar o futuro com as referências do passado, vão pensar em fazer um alinhamento entre jurídico e compliance para se abrirem para essa agenda de novos procedimentos, de regras e políticas para a ambição digital ser implementada. Então, eu vou terminar minha longa fala dizendo que, por exemplo, como coordenadora do comitê de pessoas, no momento que a empresa está, né, sem customizando, o desenvolvimento de um RH estratégico é a minha pauta número 1. Então, como esse RH estratégico vai ter uma interoperabilidade com jurídico, com inovação, com tecnologia, para ser data-driven, employee satisfaction-driven, mas poder ter novos processos e implementar uma cultura de inovação, só com interoperabilidade. Aquele RH estático, que não faz parte de um ecossistema organizacional, já é Elvis, há muito tempo. Então, a gente tem que mudar o próprio RH e o protagonismo da agenda para poder implementar isso. Gente, temos um desafio aqui, que é um desafio de tempo. Minutos para acabar, é isso? 20? Ai, desculpa. Então temos 20. Ai, desculpa. Gente, pera lá. Agora, alguém precisa me ajudar, porque eu tinha imaginado que você era a próxima. Quem? Ah, online é a próxima. Desculpa, a online é a próxima. Vamos lá. A gente vai falar rapidinho e todo mundo pergunta. Agora, vamos lá. Ana Lúcia, que eu imagino que seja Caltabiano. Oi, minha pergunta é sobre sucessão nos conselhos. Como conciliar trabalho feito pelos comitês de pessoas, muitas vezes com boas consultorias, na hora de realmente aparece a oportunidade, a decisão é uma contratação fora do plano de sucessão. Vai lá. Querem comentar? Eu acho que o que ela quis dizer é que você tem todo um trabalho de realizar o plano de sucessão com o apoio do comitê, do Headhunter, e aí, na hora, o líder que vai contratar não leva nada em consideração. Eu acho que eu posso até comentar isso de uma maneira geral, né? Isso tem muito a ver com quão forte é a governança da empresa, porque se a governança da empresa é robusta, isso jamais poderia acontecer, né? Mas a gente não pode ser ingênuo, né? As empresas têm maturidade, estágios diferentes, maturidades diferentes de governança. Então, algumas empresas que têm, vamos dizer, uma governança menos madura, isso acontece, né? E aí eu acho que eu acredito que o papel do comitê de pessoas é justamente dar visibilidade para os riscos que uma decisão como essa pode trazer para a organização. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Às vezes o comitê nem fica sabendo, né? Ele fica sabendo depois. Eu tinha entendido que ela estava perguntando sobre a sucessão do conselho, não dos líderes. Não me pareceu que tá. seja. É que eu entendi dessa forma a pergunta. Não, tá ótimo, mas eu acho que é isso. É o como de verdade a gente conhece as pessoas e o como a gente sabe antecipadamente o que está acontecendo. Comitês de pessoas não agem na sucessão do conselho.
Que é o ponto. Que é o ponto. Esse novo mundo de inteligência artificial, de preparar para um pensamento diferente do linear, como aqui eu coloquei. Mas passa pela composição. Passa também pela do comitê. composição do comitê. Eu há muitos anos, eu não vou citar o nome eu não vou citar o nome da empresa para poder contar a história. Mas há muitos anos atrás eu participei de um projeto, muitos anos atrás, muitas décadas atrás. Eu participei de um projeto que era um projeto extremamente inovador de comércio eletrônico, numa época que algumas pessoas aqui sabem do que eu estou falando, numa época que comércio eletrônico ainda estava dando seus primeiros passos, né? E houve uma decisão da empresa num determinado momento, quando teve a queda da Nasdaq, de desistir do projeto, né? E era uma operação que já estava no break-even, já tinha 11 mil pedidos por mês, era uma operação grande. E aí, há uns anos atrás, eu encontrei uma pessoa envolvida, que a pessoa falou: a questão é que o conselho que tomou essa decisão era completamente analógico. Então, como é que você vai esperar de um conselho analógico que ele entenda o que é uma operação de comércio eletrônico, né? E o resultado a gente vê hoje que outros players ganharam um protagonismo muito grande em relação a isso. Mas deixa eu voltar para as perguntas aqui. Quem é o próximo? Me ajuda, Monique, por favor. Voltando um pouco para a questão do uso da IA, eu acho que, bom, boa tarde, Daniela falando, Daniela Maia. Eu vejo, e aí assim, né, olhando um pouco dos processos seletivos, muitas vezes quem está usando nem sabe o que está usando. Né? Você vê no LinkedIn, por exemplo, tem um monte de algoritmo ali por trás. Então, tem pessoas que vão aparecer para você, tem pessoas que não vão aparecer. Você usa as ferramentas, então, assim, como? São duas perguntas. Uma é como as pessoas vão. O comitê de pessoas pode alertar porque as pessoas estão sendo, entre aspas, não manipuladas, que essa é uma palavra muito forte, mas elas estão sofrendo o algoritmo de alguém que elas nem sabem exatamente por que ou como isso está acontecendo. Esse é um ponto. Para poder filtrar de fato quem você gostaria de trazer para dentro, por exemplo, no processo seletivo. E a outra que eu sempre me pergunto, que foi, você acha que alguém comentou aqui, como será o treinamento das novas gerações se eles não vão fazer o trabalho que treina o cérebro, né? De selecionar informação, porque vem muito pronto. Como fazer, porque assim, as escolas não sabem. Eu falo isso bastante na escola dos meus filhos, ninguém sabe exatamente como fazer, porque isso faz parte, assim, né, em neurociência, você precisa treinar o seu cérebro. Se você não treina, ele não vai se desenvolver. Então, como que isso vai ser feito? O que vocês estão vendo como, na verdade, o papel do comitê em relação a isso, né? De alertar, ficar ciente de que isso está acontecendo e também, não sei, buscar novas práticas. É um pouco uma reflexão. Eu acho que foi naquele... Posso falar? Acho que foi um estudo da Gartner que falou das 9 tendências, né? Uma delas é perda de expertise. E a perda de expertise era por 2 caminhos: a aposentadoria, né, de pessoas mais velhas e exatamente isso que você falou, que são as pessoas mais jovens não tendo a oportunidade de fazer o on the job, de aprender do comecinho porque está usando, por exemplo, AI. E, sem dúvida, essa tem que ser uma pauta que o comitê puxa e trabalha junto com o RH. Eu acho que, no ponto, né, do RH estratégico, que vai usar dados, tem que ver quais são essas habilidades e garantir que a pessoa vai ter, criar as condições, falar, olha, vai ter... Por isso que eu falei antes, né, da questão, tem que usar AI, mas como usa o AI, em que momento, e ter algum... Porque a pessoa não aprendeu isso na escola. Então, a empresa vai ter que criar a oportunidade, porque senão vai desaparecer essa capacidade. Não sei, Sofia. Eu acho que concordo com você. Eu acho que tem uma questão que você tocou da educação, né? E que eu sou crítica muito forte dessa coisa, dessa escola conteudista que você tem que tirar, né? A lógica da educação é assim: você entra lá no pré-primário e alguém diz para você
que matéria você tem que estudar, qual vai ser a carga horária, e se você depois, quando começa a fazer prova, você tirar a média, você é promovido para o ano seguinte, e promovido para o ano seguinte, né? Então, a gente já está estimulando para a pessoa fazer o mínimo necessário, né? E aí a gente fica estudando um monte de coisa que não parece ter significado. Depois, lá na frente, você vai. Então, é chato estudar, por que eu vou usar isso? Quem não escutou de um filho ou da gente mesmo, por que eu estou estudando tabela periódica? Né? E aí a discussão de usar celular dentro de sala ou não, como é que eu faço a sala ser tão legal e eu usar a inteligência artificial? Porque começa aqui, é testar para como eu vou pesquisar e fazer a busca daquele conhecimento que eu preciso do que ler num livro e o professor fala isso de tal página a tal página para você responder uma prova em cima do decoreba que você fez. Então, eu acho que a lógica da educação tem que mudar e a lógica da área, o comitê de pessoas, ele tem que estar, eu acho, muito ligado em como é que está sendo feito o treinamento e o desenvolvimento das pessoas dentro da organização. Eu realmente não vejo muito essas discussões em comitês de pessoas assim. E é mais do que ferramenta, é o que tem por baixo do conceito do que a gente está pensando para o futuro. Essa estratégia tem que ser discutida no comitê de pessoas. Tá fácil, né, gente? Hoje a gente vai sair daqui todo mundo meio deprimido. Mas assim, com tudo que tem que fazer. Desafio, desafio. Uma pergunta da Sheina Hakim. Acho que eu não a conheço. Qual é a opinião de vocês com relação a membros independentes do comitê de pessoas que não fazem parte do conselho de administração? A partir de qual tamanho da empresa, a maturidade, isso começa a acontecer ou deveria acontecer? Assim, por exemplo, no Einstein e na B3, eu sou do comitê de pessoas, não sou. O que eu sou muito contra é não ter alguém do conselho no comitê de pessoas. E as pautas que são discutidas no comitê de pessoas não chegarem no conselho. Inclusive, eu valorizo muito de ter um dia de reunião para conselho e comitê discutirem coisas estratégicas juntos. Mas então o mais importante, ao meu ver, é que capacidade, que qualificação eu estou tendo que trazer de pessoas para dentro da organização, para serem do comitê de pessoas que realmente agregue. Mais do que tem que estar alinhada com o conselho. Por exemplo, na B3, mesmo semana passada, eu fiz meu onboarding. Mas, gente, foi um onboarding de ponta a ponta. Eu fiquei impressionada a qualidade do onboarding que eles fizeram, do conteúdo, do negócio, das pessoas, do conselho. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tem que ter boas pessoas com senioridade, que sabem o que dizem no comitê de pessoas. Mas tem que ter 2 ou 3 pessoas no comitê de pessoas, tanto na B3 como no Einstein. O presidente executivo está lá, tem 1 ou 2 conselheiros que fazem parte do comitê de pessoas e tudo mais, mas essa conversa tem que ser muito integrada, porque senão não faz sentido. Senão um não é um órgão assessorador do outro, é um órgão totalmente independente, que parece que cada um fica tomando decisão separada. Não, é tudo a favor do conselho e para o conselho poder fazer uma boa gestão de todo o resto. Eu vou tentar, para a gente tentar cobrir todas as perguntas agora, cada uma das perguntas passar uma, porque daí a gente consegue. E eu concordo com você nessa questão do independente, do conselheiro, idealmente até na coordenação, né? Porque daí dá um nível de report, de responsabilidade. E se for ainda o independente, melhor ainda, quando o conselheiro independente coordena. E quanto ao tamanho de empresa, se a empresa tem tamanho para ter um comitê de pessoas, já pode ter essas boas práticas. Bem, agora aqui, a Acho que sou eu. Vânia, tem Vânia, Cecília, Luísa, que eu estou vendo aqui. Bom, Silvânia Bueno, boa noite. Muito obrigada. Eu estou aqui, fiz várias anotações da conversa de vocês e vou passar por alguns pontos que vocês tocaram para chegar numa pergunta que eu acho muito importante.
Eu acho que falta para nós todos, inclusive no conselho, formação em visão sistêmica, né? A gente aprendeu a resolver os problemas do mundo de forma linear, A gera B, e é assim que a gente tem na escola, e não somos culpados, mas precisamos mudar esse cenário. Isso nos leva para entender a diferença entre dilema e paradoxo, porque dilema traz um ou, são duas alternativas excludentes, né? E a gente está num mundo muito mais de paradoxo, que é quando a gente tem que conviver com a tensão da contradição. Então, é presencial e remoto. É gente e algoritmo, né? É curto prazo e longo prazo, e a gente não foi preparado para isso. Isso exige muita habilidade, muito diálogo e principalmente muito autodesenvolvimento. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa trazer aqui, porque existe uma cultura que talvez a gente precisasse batalhar para mudar, que é o líder sabe. Se o líder não sabe, ele não presta para ser líder. Então, a gente tem muito poucos líderes corajosos o suficiente de dizer não sei. Não sei, não sei porque eu não sei, porque ninguém sabe. Se a gente for ver quem está em risco hoje é quem tem certeza. É só a gente ver os líderes que estão aí ditando regras, né? Então, essa. Pois é, pois é. Mas agora veja bem: ninguém quer o líder que não sabe, mas um não sabe, não sei. Um líder que sabe dizer não sei, mas vamos saber, a gente vai descobrir, que é um líder que tem curiosidade, que está comprometido, mas que é capaz de dizer que não sabe. Porque muitas vezes o líder dá uma resposta imprecisa, incorreta. Isso gera um risco para a organização enorme. Então, acho que é importante, e isso não está na nossa formação, assim como não está a formação para a sucessão, gente. Vejam as escolas, está todo mundo sendo formado para correr corrida de 100 metros, e romper a faixa, e receber o troféu, e celebrar quando a gente precisa aprender que vida e longevidade é corrida de bastão. Eu só vou me preparar para passar o bastão para o próximo e avisar o próximo que ele tem que correr e passar para o outro. Não é para ele correr e correr. Né? Então, a gente tem um sistema. E aí eu quero chegar na pergunta. Quero chegar na pergunta mesmo, porque se a parte mais dolorida do corpo dizem que é o bolso, como é que o comitê e o conselho têm pensado a questão das recompensas? Porque aí a gente diz que quer uma empresa colaborativa, mas recompensa a performance individual. E às vezes a gente tem um líder que bate todas as metas e a gente não vê que por onde ele passou ele deixou um deserto. Essa empresa com 140% de turnover, talvez o líder tenha dado um número deste tamanho. Porque, só para terminar, porque a gente tem dificuldade de lidar com o tangível e intangível. Então, eu queria saber como o comitê e o conselho podem trabalhar por sistemas de recompensa que sejam menos esquizofrênicos, na verdade, que sejam mais coerentes, mais harmoniosos com o propósito e não apenas com o resultado financeiro. Eu vou direcionar essa para Andréa, presente. Olha, eu acho que tem empresas que olham dessa forma, né? Que da forma como a gente gostaria que olhasse, que, por exemplo, tem no processo de avaliação um sistema de que olha, por exemplo, colaboração em todos os níveis. Então, eu acho que aí tem a ver com a cultura da empresa e colocar, porque é isso que você falou, assim, as pessoas são movidas à recompensa que elas vão ter. Então, se está lá escrito que colaboração é importante, mas a pessoa que bate a meta, mesmo deixando o deserto, recebe o bônus, isso não vai parar em pé. Então, eu acho que é muito importante que o comitê de pessoas questione isso, garanta que existe essa coerência. Eu conheço várias empresas que têm essa coerência e que, por exemplo, pessoas que batem a meta não são promovidas, não sobem dentro da empresa. Não são todas, mas eu acho que é por esse caminho que deveria ir. É ter esse alinhamento entre os valores da empresa e as recompensas que as pessoas recebem. Então, tem que estar tudo alinhado. É fácil? Não é fácil. Acho que quando não tem, o comitê tem que ir lá e tem que questionar. Eu acho que tem. A gente teve um painel para falar só disso, Vânia, de remuneração variável. Deve estar gravado, está gravado.
Luísa. Oi, eu queria voltar um pouco para a agenda do comitê. A gente falou muito de turnover, né? Mas também uma coisa que eu vejo, um perigo, é aquela área que não tem turnover, né? Em que a pessoa está lá acomodada há 10 anos, faz um bom trabalho e acaba gerando uma cultura na própria área que está todo mundo meio na zona de conforto. E com tudo o que está acontecendo no mundo, né? A gente falou de saúde mental, de AI. Você não acha que é muito fácil assim, o comitê olhar essas outras coisas e não olhar essas coisas básicas que também impactam na cultura da empresa? Sofia, agora. Eu acho que o comitê ele tem que fazer as perguntas e poder, claro, se você vai se aprofundar em tudo, você não vê as pautas estratégicas. Mas como você alinha, eu acho que já falei um pouco aqui, porque se é uma área que está acomodada, como é que está sendo o resultado dessa área? Realmente está sendo. Porque pode estar 15 anos a mesma panelinha, mas está evoluindo, está ótimo, fica a mesma panelinha. Está trazendo bem para a organização e para as pessoas? O que não pode é aquilo. Está lá os amites de sempre, não está performando, mas ninguém mexe no vespeiro, né? Eu acho que isso não. Mas eu acho que é fundamental, se você não tem a coerência de acompanhar o hoje, construir o futuro, porque quando você está falando do aqui, dessas coisas de turnover, de uma série de coisas, você está falando hoje. Mas a gente tem que construir o futuro, né? E é isso que eu acredito que as reuniões têm que ser divididas. Mais uma pergunta, a Cecília, que eu não vou deixar ela me achará. Então, lindo o nome. Obrigada. Aliás, todo mundo confunde a gente, as mensagens, né? São duas Cecílias no grupo. Não, eu sou a segunda, né? A primeira. Mas foi até bom ser a última, porque a gente falou assim, eu acho que eu fiquei tentando contar e eu parei em 14. Cultura, né? E nos conselhos onde eu estou, eu sou da área de negócio, Vacília, eu sempre fui da área de negócio e de uns 5 anos para cá eu estou apaixonada por esse tema de cultura, porque eu vi que tudo que deu errado nos negócios lá é porque a cultura não estava bom. Essa foi a minha conclusão, se eu estou certa ou errada, eu não sei. E a cultura, eu vivi com a cultura das paredes escritas, eu tenho histórias homéricas, assim, falando do que está escrito, do que eu via do lado, assim, acontecendo. A minha pergunta é a seguinte: dentro do conselho, pelo menos nos que eu participei, eu não vi essa discussão sobre cultura acontecendo de uma forma genuína. É cultura, essa é a cultura. E eu, nos projetos de cultura que eu tenho trabalhado, eu tenho um cascateamento da cultura que vai até os níveis de baixo, porque a gente normalmente faz aquele tal hall, todo mundo fala, isso aqui é a cultura. A partir do dia seguinte, essa é a cultura cobrada de todo mundo, ninguém sabe nem por quê. Eu tenho que ser transparente, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser foco no cliente. Mas como é que eu represento? Então, a minha pergunta para vocês é, no comitê de gente, eu não sei aonde exatamente, porque me preocupa ver os problemas que a gente vê nos jornais, daí para mim são de cultura, e que muitas vezes o conselho nem ficou sabendo, ou viu. Como é que faz, na opinião de vocês, para essa sensibilidade da cultura real sair lá de cima e chegar no conselho ou no comitê de pessoas? E como é que é o papel do conselho nisso, na opinião de vocês, que são da área, né? Olha, eu acho que o comitê de pessoas tem que ter cultura como um dos assuntos mais importantes. E aí eu acho que sim. E eu acho que fazendo o link com o que a Sofia falou antes, daí tem que ter essa ligação entre o comitê de pessoas e o conselho. Porque se o comitê de pessoas não está discutindo isso, é um problema. E se está discutindo e não está levando para o conselho, também é um problema. Então, acho que as duas coisas têm que acontecer e têm que acontecer com frequência. Não é uma vez por ano, quando tem lá, né, uma pesquisa sobre a cultura organizacional. É essa vida do dia a dia. E tudo passa por isso, né? É o que você falou. Assim, a comunicação da empresa tem que estar alinhada com a cultura. Os incentivos têm que estar alinhados com a cultura, e assim por diante. Deixa eu só acrescentar uma coisinha bem rápida. Sou metida, né? Não. A gente fala a cultura da empresa, mas tem a cultura da matriz, quando é multinacional, tem a cultura do presidente, tem a cultura, tem as subculturas de dentro das áreas do país. Essa para mim é a cultura. Essa sub que vem de baixo. Porque assim, às vezes a gente fala de uma cultura, mas assim, e quem cunha a cultura não tem jeito, é a liderança. E é walk the talk.
né? Então, de novo, eu acho que a gente tem que decupar o que é a palavra cultura e como essa cultura ela tem que permear. Eu digo o seguinte: valores de empresa são inegociáveis. A cultura ela tem a ver com algumas coisas que cada uma das áreas também precisa ter sua marca. Também tem. Não dá para dizer que o pessoal de marketing e de finanças trabalha exatamente igual, porque não trabalha. Então, tem traços da cultura que precisa ter, mas tem que ter também a liberdade dentro dos padrões éticos e valores da organização que tem que ser tratados. E assim, eu já vou passar para vocês fazerem a mensagem final. Só queria trazer um ponto aqui para essa pergunta que eu acho fundamental também, que é a questão de como essa discussão, essa cultura verbalizada que está nos documentos, na parede, como ela conversa com a estratégia da empresa e como ela conversa com todos os projetos e iniciativas da área de negócio, de pessoas, né? É tudo muito interligado. Então, recentemente, num dos conselhos que eu estou, a gente teve uma discussão do planejamento estratégico e, num determinado momento, a gente falou, vamos rever tudo, né? Propósito, visão, valores. E a gente chegou à conclusão que talvez os valores estavam desatualizados, mas a gente tinha um time para concluir o planejamento estratégico. A gente chegou à conclusão que seria irresponsável fazer esse ajuste correndo, que a gente ia precisar fazer um trabalho de cultura para repensar toda essa questão de valores, né? Porque o valor que é definido de cima para baixo, que não tem uma discussão mais ampla, geralmente é de quadro, é de gaveta, não é refletido no dia a dia. Eu queria que vocês dessem 20, 30 segundos cada uma de uma mensagem final, para daí eu encerrar com um pequeno avisinho. Eu acho que assim, é uma discussão muito rica, né? Um assunto muito rico, e acho que o meu convite é só cada um pensar o que deve, como é que deve fazer esse movimento de trazer esses temas. Eu falei, né, em algum momento lá do círculo que pode ser virtuoso ou vicioso, assim, né? Então, é levar para ser uma coisa positiva para as pessoas e para as organizações, né? Que eu acho que é, pelo menos, o meu grande objetivo. Então, acho que esse é o meu comentário final. Delícia, Andréa. Bom, primeiro foi maravilhoso estar aqui com vocês. Valeu a pena, né, Adri, a gente mudar a reunião de conselho da nossa empresa, mas quero também pedir desculpas, porque eu adoro contar casos e acabo me estendendo, mas ótimo. Eu acho que assim, a gente devia se apoiar mais, né? Entre os próprios conselheiros ou os membros dos comitês ou externamente, como a gente está fazendo aqui. Porque a experiência de uma é a experiência que para outra pode fazer super sentido, né? Então, eu acho que às vezes a gente entra, sai correndo da reunião lá do comitê ou do conselho tal e conversa pouco entre nós conselheiros, né? Eu não sei vocês, eu faço questão de ter grupo de conselheiros sem os executivos da empresa junto, para a gente trocar um pouco de outras coisas que às vezes no fórum lá, né? Sabe aquela coisa, você está percebendo a mesma coisa que eu? Como é que a gente vai tratar isso? Então, eu acho isso fundamental. Obrigada por ter enfrentado o frio, a chuva, para estar aqui com a gente. Obrigada, Cecília, uma delícia você ter a tua mediação e tanta contribuição legal. Aprendi muito com vocês duas. Obrigada, gente. Falando em cima da fala da Sofia, lembrando que esse grupo foi criado justamente para nós, membros de comitê de pessoas, podermos trocar. Eu criei isso num momento de angústia, de não ter com quem trocar, e a gente já está aí há mais de 2 anos tocando esse negócio de uma maneira muito democrática, né? Nós escolhemos os temas entre nós. Eu convido as pessoas do próprio
grupo para vir falar, trocar. Então, é uma coisa, a ideia é que todo mundo participe. E a gente tem um problema para o próximo encontro. O nosso próximo encontro é dia 11/8, às 17 horas também. E a gente tem um empate de tema. Então, eu pediria que vocês, por favor, entrem na enquete, quem não votou ainda, e votem, porque a gente tem exatamente o mesmo número de votos, que é saúde mental e a saúde mental e futuro do trabalho. Então, para eu poder convidar as pessoas para o próximo, a gente precisa escolher o tema, né? Então, peço para que vocês escolham o tema. Queria queria mais uma vez agradecer a Guararapes, que recebeu pela segunda vez a gente aqui, lembrar que nós gostaríamos também de fazer esse evento em outras empresas que vocês atuam, né? Eu atuo na Guararapes há quase 5 anos e eles são super generosos. Vocês viram, quem não está aqui, viu as fotos que eu fiz questão de mandar para deixar todo mundo com inveja. Super generosos conosco. Então, mais uma vez, agradecer. É uma empresa super engajada com essa causa da governança, então fico feliz de estar lá e de estar aqui, mas eu não quero abusar e fazer como a Leila sugeriu, que é transformar aqui nossa sede. Ótimo, olha, já conseguimos 3 empresas. Gente, muito obrigada.